Paz Senhor, eu sou Desirê, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical do Jardim Antártica. Gostaria de convidá-los a participar mais um domingo conosco de mais uma lição. Vai ser a lição de número 4, que diz assim: lidando de forma correta com o dinheiro. Na lição passada, nós aprendemos sobre trabalho e prosperidade. Então essa lição vai ser uma continuação da lição passada. Então na lição passada nós aprendemos que o trabalho, que todo homem deve trabalhar, que deve ser próspero. E na lição 4 nós vamos aprender como lidar com o dinheiro para ser próspero. O textuário diz assim: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. O textuário se encontra em Provérbios, capítulo 23, o versículo 23. A verdade prática diz: quando o dinheiro não é dominado como servo, mas domina como senhor, transforma-se num grande e terrível tirano. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Em resumo da aula. O dinheiro, se ele usado como tudo na nossa vida, usado de forma errada, ele pode trazer grandes consequências. O desequilíbrio pode trazer consequências para o homem, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Eu vou deixar aqui para vocês a leitura diária, para que os irmãos possam acompanhar durante a semana a lição. Na segunda-feira, nós aprenderemos sobre a advertência contra a finança, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 15. Na terça-feira, a advertência acerca do crédito, que é Provérbios, capítulo 22, do versículo 26 ao 27. Na quarta-feira, a advertência contra a usura, que será no Provérbios, capítulo 28, versículo 8. Na quinta-feira, Provérbios 17, versículo 16, que vai ser a advertência contra o tolo. Na sexta-feira, Provérbios 23, versículo 23, que diz buscando as virtudes. E no sábado, que é um dia antes da nossa aula, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz buscando a suficiência com Cristo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E o que seria prudência? Prudência é nós sabermos discernir o que deve ser feito ou não e em que momento deve ser feito. E a lição nos ensina, que nós lemos no textuário, que nós temos que ter prudência. E prudência na vida do cristão envolve também as questões financeiras do dinheiro. Nós temos que saber usá-lo, temos que saber guardar, dividir o dízimo, lidar muito bem com as nossas dívidas. Porque nós vamos aprender durante as leituras bíblicas em classe e durante a lição sobre o cuidado com os empréstimos, sobre ser fiador, porque se devemos ou não emprestar, como emprestar. Vamos falar sobre a usura, que a usura é juros excessivos, cobrar juros excessivos em cima de algo que foi emprestado. Vamos falar sobre suborno e sobre como isso promove para nós uma vida espiritual agradável ou não. E socialmente, se nós vamos ter condições de viver socialmente com o dinheiro ou não. Pode ser a nossa vitória, mas pode ser a nossa derrota. A Bíblia nos ensina que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque pela falta de temperança, que é um dos frutos do Espírito, sem a temperança, sem o equilíbrio, nós podemos usar o dinheiro de forma errada. E da mesma forma que ele pode construir, ele pode destruir as nossas vidas. O dinheiro, ele é muito útil, sim. Nós precisamos viver bem. Nós vivemos num país, num mundo capitalista. Nós precisamos de dinheiro para comprar coisas, viver, enfim, para a nossa vida diária. Mas ele também não pode ser colocado em primeiro lugar na nossa vida, mas também não pode ser colocado como último. Tem que ter o equilíbrio. E visando sempre que com o dinheiro ou não, nós temos que nos regozijar no Senhor e que Ele é a nossa maior herança. E nunca esquecer de dar o dízimo, a primícia ao Senhor. Que os irmãos venham, leiam esses versículos em casa e essas perguntas que ficaram, se nós devemos emprestar ou não, enfim. Todas as questões acerca do financeiro, que os irmãos venham domingo. Nós temos professores que estudam a palavra, que se esforçam para trazer coisas baseadas na Bíblia, sem heresias. Os professores estudam e eles estarão aptos para responder essas questões e qualquer dúvida que vocês tenham. Nós nos encontramos na Avenida Francisco Machado da Silva, número 213, em Jardim Antártica. Espero vocês, tragam seus filhos e vocês serão muito bem-vindos. Obrigada.